Amados e amadas, irmãos e irmãs, amigo e amiga, eu tive meditando aqui a respeito de filhos. Por que que hoje está sendo tão difícil educar um filho? Por que que hoje está sendo tão difícil controlar um filho? Meus irmãos, minhas irmãs, talvez os nossos atos tenham contado todas essas coisas. Porque eu meditando, eu pude entender e compreender que um pai é um espelho bem claro para o filho. A mãe é a referência do lar, bem clara. Quando o pai saía para trabalhar, a mãe estava dentro de casa, cuidando dos filhos, educando, ensinando, falando sobre as coisas, como funcionarias, como as coisas, Deus agradava das coisas. Então existia uma família preparada, uma família que realmente temia Deus. Então hoje, meus irmãos, a gente está vendo tanta luta, tanta batalha, peleja. Crente dentro da igreja não consegue dominar os filhos. Então, se nós cristãos não conseguimos dominar o nosso filho dentro da casa do Pai, o que nós podemos fazer para agradar a Deus? Porque a família, meus irmãos, é um projeto de Deus. E Deus fez o homem como cabeça, o homem para ensinar, o homem para domar, o homem para trabalhar e cuidar das suas obrigações. Só que hoje está tão difícil a gente ver esse homem compromissado com a vontade de Deus. Então fica difícil, o homem está fora, passa o dia trabalhando lá fora, trabalhando para trazer o mantimento no final do dia. Mas a senhora da casa, a rainha do lar, não está presente no lar também. Ela está também buscando lá fora para trazer para dentro da casa. Então o que eu pude entender, irmão, que está havendo uma contradição dentro do lar. Seja cristão, seja ele quem for, está havendo uma contradição. Porque a mulher é quem educa as crianças, os filhos, é quem faz as crianças ouvir o pai, ouvir os mais velhos. A mulher ausente, ela não pode ensinar ao filho aquilo que é necessário. Ela, distante do lar, distante do esposo, da esposa, não tem como essa mulher educar a casa. E muitas vezes, irmãos, vocês sabem disso, finda numa separação. Porque o cansaço chega, a fadiga bate. A pessoa não alcança aquela meta que planejou, porque naquela meta ele não colocou Deus na situação, no meio daquele plano. Ele pensou, projetou, mas somente ele. E o que diz a Bíblia? Para nós não andar no nosso próprio entendimento. Mas o homem hoje anda no seu próprio entendimento. Os filhos andam sendo educados pelo mundo, né? Então, está difícil a gente educar filho, porque a mulher trabalha para sustentar a casa, dividir a despesa que era do homem. Então, quem vai educar as crianças? Irmão, se nós não mudar o conceito daqui mais um dia, não existe família. Se nós não mudar o conceito de ver, de raciocinar, daqui mais um dia, não existe ninguém nessa terra pela desobediência, rebeldia. Tá? Porque a mulher não obedece mais o esposo não obedece a Deus. E assim, vai todos se afastando da verdade. Não é que a mulher tenha que obedecer a esposa, o esposo como escravo, mas no diálogo, com amor. Porque o amor é que vence, meus irmãos. É o amor, a dedicação naquilo que você vai fazer. Mas uma mulher cansada, um homem afadigado, não tem como as coisas estar em paz. Porque a mulher ela tem o poder de controlar o homem, as crianças dentro de casa. Muitas vezes o homem chega zangado dentro de casa e a mulher saiba, ela começa a conversar com o homem, de repente o homem que estava zangado, quebrando, ele começa a rir. Ele vem para sua esposa, pega ela, abraça ela, beija e pede perdão, e ali as coisas continuam para frente. Então a mulher precisa tomar a direção do lar. Não entregue mesmo a direção do seu lar para outra pessoa, seja ela quem for, seja mãe, seja quem for, não entregue. Cuide da sua missão que Deus te concedeu como mãe ou esposa. Deus criou o homem para prover, para manter a provisão da casa. Deus é o mantenedor da família, mas o homem mantém a casa. Deus é o cabeça do homem, mas o homem é o cabeça da casa. A mulher é a rainha do lar. Então, meus irmãos, está difícil a gente ver uma família abençoada. Quando o pai vai para a igreja com o filho, muitas vezes seu filho precisa tirar dali porque faz muita zoada. O pai não consegue botar o filho na perna para ele fazer o filho observar a palavra. A mãe às vezes não tem condição de também segurar aquela criança. Então, cria uma criança rebelde, uma criança desobediente, uma criança com todo prazer, com todo gosto, dentro da visão humana, mas dentro da visão de Deus, não. Então fica difícil, irmão, da hora para frente estamos difícil.
Ver uma família para Deus, uma família de Deus realmente. Está difícil e cada dia vai ficando mais difícil. Porque a criança está se tornando pai com 12 anos. É filhos que não têm expectativa. Pai que não sabe o que fazer com esses filhos, filho vagando, caminhando no mesmo caminho do pai, seguindo o mesmo caminho das mães. Tá? Os avós pegam para cuidar, mas não dá conta. Então, o que está acontecendo, minha gente? Está faltando o homem abrir o olho para a realidade da vida. Jesus é a verdade, como ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai sem antes por mim. Precisamos buscar a Deus, meu irmão, para tudo, minha irmã, para tudo. Precisamos buscar a Deus para um trabalho, precisamos buscar a Deus para ter alguma coisa, precisamos buscar a Deus para arrumar uma noiva, precisamos buscar a Deus para receber os filhos da parte de Deus e educar eles nos caminhos do Senhor. Porque naquele grande dia, meu irmão, minha irmã, todos vão comparecer diante de Deus, sem esta herança que Deus colocou nas tuas mãos. E o que vai dizer para o Senhor nesse dia? Que não deu conta do seu filho, não deu conta da sua filha, e muito menos da sua casa, do seu lar. O lar foi destruído pelo egoísmo humano, pelo desejo da carne. Irmão, isso é sério, isso é sério. É hora da gente meditar melhor nas coisas de Deus. É hora da gente refletir mais nas coisas de Deus. E realmente queremos ser um cristão autêntico, como a palavra está falando. 100% nós não chega. 100% nós não chega. Mas Jesus é o Salvador. E tudo é por intermédio dele. A vida é por ele, a salvação é por ele, tudo é por ele, tudo para ele, tudo por ele. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Este é dentro da meditação que eu estava pensando. Se o homem não tomar consciência, meu irmão, minha irmã, o mundo está perdido. Cada dia está descendo para o abismo. Sabe? Então precisamos abrir os olhos, se aproximar de Deus. Aqueles que têm filho pequenininho ainda, de peito, aqueles que estão começando a caminhar, pegue na mão dos seus filhos, leve à casa do Senhor. Eduque essa criança a hora que entrar na casa de Deus, que precisa, às vezes, da educação dos pais dentro de casa. Colégio não educa ninguém, quem educa são os pais. Os pais são o espelho dos filhos. Mas se os pais for bagunçados, os filhos vão ser bagunçados. Tá? A semente boa, ninguém quer olhar para ela. No sentido de cuidar melhor da semente. Porque uma semente, meu irmão, um caroço de manga, você planta com a intenção de colher uma manga. Você não planta com a intenção de colher espinheiro, de colher uma fruta do espinheiro, não. Então, o que devemos fazer, meus irmãos? Devemos meditar melhor na nossa vida, na nossa situação, na maneira de pensar, na maneira de agir, na maneira de falar e na maneira de ouvir também. O que é bom, mas o que é ruim não devemos seguir. Amém, meus irmãos? Fico com Deus, a paz do Senhor, tenham um bom dia.